Seja muito bem-vindos a mais um episódio das Pílulas da Prosperidade. E se você está aqui, é porque existe dentro de você um desejo. O desejo de prosperar, o desejo de encontrar um caminho para mudar a sua história. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada, porque hoje a gente vai falar de um dos episódios mais inspiradores do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. A história de Dabazir, o negociante de camelos. Estamos chegando quase no fim desse livro, que foi muito gostoso compartilhar, todos os insights, todos os padrões mentais que a gente pôde absorver como sabedoria, como aprendizado para a gente aplicar nos nossos dias de hoje, principalmente no nosso relacionar com o dinheiro e com a gente mesmo. Enquanto eu te contar essa história, talvez você se reconheça em alguma parte dela. Porque todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos exatamente como ele. Perdidos, endividados, presos a algo, querendo mudar, mas sem saber por onde começar. Tudo começa com a história do jovem Dabazir, um homem que sonhava com a riqueza, mas vivia guiado pelos próprios desejos. Gastava mais do que ganhava, pedia emprestado e acreditava que a felicidade estava em satisfazer cada vontade do momento. Mas a vida, cedo ou tarde, cobra o preço das nossas escolhas. E foi assim que Dabazir acabou perdendo tudo. Perdeu o respeito, perdeu os amigos, perdeu até a confiança em si mesmo. Perdeu também a esposa, que teve que voltar a morar na casa dos pais, pois ele já não tinha mais condições de sustentá-la. Então, a partir disso, ele acabou se envolvendo com salteadores que percorriam o deserto em busca de caravanas desarmadas para roubá-los. Essas ações eram indignas do filho de meu pai, disse ele, mas eu estava vendo o mundo através do vidro colorido e não me dava conta da degradação que eu tinha chegado. A primeira tentativa foi de sucesso, mas na segunda eu não tive tanta sorte assim, conta ele. E de forma humilhante foi vendido como escravo, por apenas 2 moedas de prata, ao chefe da Síria. Na juventude e na imprudência, achou que aquilo seria apenas mais uma de suas aventuras, mas essa ilusão durou pouco. Certo dia, o amo o levou à presença de 4 esposas e disse que elas poderiam fazer o que elas quisessem com ele, inclusive transformá-lo em um eunuco, um homem castrado para servir. Aí, a primeira vez, Dabazir percebeu o tamanho da sua queda. Percebeu que realmente ele tinha perdido tudo, até o direito sobre o próprio corpo. Foi avaliado por mulheres como quem avalia um animal. 2 delas riram, zombando da situação. Uma olhava com desprezo, outra com indiferença. Mas a mais velha, Síria, observava em silêncio, firme, mas indiferente. Quando o amo retirou-se, Síria foi quem falou: temos eunucos de sobra, mas poucos guardadores de camelo. Se ele souber lidar com o camelo, eu quero que ele me guie na visita para minha mãe, que mora em uma cidade próxima, porque eu não confio em nenhum dos seus guardas para me guiar. Se ele souber fazer isso, eu vou ficar com ele. Na viagem, enquanto ele conduzia o camelo de Síria, ele viu uma oportunidade e acabou abrindo o coração para a Síria. Contou toda a sua história. Disse que ele não era um escravo de nascença, mas que ele era filho de um homem livre e honrado, um simples fazedor de sandálias da Babilônia. Falou das dívidas e também da vergonha da fuga. Síria acabou ouvindo tudo aquilo em silêncio. E então disse as palavras que mudariam o destino daquele homem para sempre. Como pode chamar a si mesmo de um homem livre, se a sua própria fraqueza o trouxe a esta condição? Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é nisso que ele se transforma? Não importa o seu nascimento. Mas se tem dentro uma alma de um homem livre, então mesmo em meio à escravidão, será respeitado e honrado onde quer que esteja. Dabazir ficou desconcertado. Aquelas palavras perfuraram mais fundo do que qualquer corrente. Durante meses ele refletiu sobre tudo isso que Síria disse. Enquanto os outros escravos riam e se distraíam,
Dabazir se retirava para ficar à parte. Ele se isolava, mas em silêncio, algo dentro dele começava a despertar. E um dia Síria lhe perguntou: por que você não se junta com os outros escravos? Eu sempre te vejo isolado. Por que vive sozinho na sua tenda? E ele respondeu: porque ainda não acredito ter a alma de um escravo. Ela sorriu e pela primeira vez revelou sua própria dor. Eu também vivo à parte. Meu marido me comprou por causa do meu dote, que valia muito, mas nunca me desejou. Sou estéril e por isso carrego a vergonha de uma mulher que não pode dar filhos ao seu senhor. Se eu fosse um homem, eu preferia morrer do que me tornar escravo. Mas é o que me foi reservado para essa cultura na qual vivemos. E mais uma vez Síria confrontou aquele escravo. Você disse que tem a alma de um homem livre, então prove. Um homem livre enfrenta seus inimigos. Suas dívidas não são monstros, são inimigos que você abandonou lá na Babilônia. E essas palavras foram um estupim da virada para Dabazir. 3 dias depois, a criada de Síria chamou. A senhora queria visitar a mãe doente novamente, porque ela tinha piorado. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. A quantidade de mantimentos que ela tinha reservado para aquela viagem era grande demais para uma viagem tão curta. Quando chegaram, Síria despediu da criada, olhou nos olhos dele e perguntou a Dabazir: você tem a alma de um homem livre ou de um escravo? E ele respondeu com firmeza: de um homem livre. Então Síria lhe entregou roupas do próprio amo e disse: o nosso dono está embriagado. Pegue este camelo, vista-se e fuja. Vá e que os deuses o protejam. Dabazir lhe agradeceu e partiu. Levava apenas o camelo com odre de água e a chance de provar que tinha a alma de um homem livre. Mas o deserto não perdoa. Os dias eram longos, o calor insuportável, a sede o fazia delirar. O corpo cambaleava entre a vida e a morte. E foi ali, entre o desespero e a exaustão, que ele teve a sua maior batalha, não contra o sol, mas contra si mesmo. Deitado na areia, quase sem forças, ele se perguntou: eu tenho a alma de um homem livre ou a de um escravo? Então ele respondeu para si mesmo: se eu tiver a alma de um escravo, eu vou desistir e morrer aqui. Mas se eu tiver a alma de um homem livre, eu vou lutar até o fim. Eu voltarei à Babilônia, pagarei as minhas dívidas, reconquistarei o meu respeito e a felicidade que deixei para trás. Naquele momento, a alma dele despertou. Síria estava certa. As dívidas eram seus inimigos e a fuga havia sido uma covardia disfarçada de esperteza. Ele levantou, montou no camelo e seguiu. Como o livro diz, a alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas a resolver, enquanto a alma de um escravo olha a vida como uma série de castigos para suportar. Dia depois, ele encontrou a Babilônia, não como o homem que fugiu, mas como o homem que voltou para reconquistar a própria alma. Chamou cada credor e disse: eu não posso pagar tudo agora, mas pagarei tudo que devo, pouco a pouco, com parte justa do meu trabalho. E assim ele cumpriu. Pagou tudo e reconquistou seu nome. Dabazir encontrou a própria alma quando compreendeu uma grande verdade. Uma verdade conhecida e usada por homens sábios muito antes do seu tempo. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Agora respira fundo, porque essa história é mais atual do que parece. Hoje, muitos de nós vivem como Dabazir. Vivia antes, comprando o que não precisam, buscando prazer imediato, fugindo das consequências. A liberdade, ela não nasce do desejo. A liberdade nasce do autodomínio. Síria disse: suas dívidas são seus inimigos, mas esses inimigos não são problemas, são seus professores. Eles te ensinaram onde você perdeu o controle. A prosperidade não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando você decide resolver as coisas, uma por uma, com calma e com método. Talvez, assim como Dabazir, você também tenha fugido. Talvez não da Babilônia, mas de uma conversa que precisa ter, de uma responsabilidade que ficou para depois, de uma decisão que exigia coragem.
A vida tem um jeito muito curioso de nos ensinar, de nos levar para o deserto, não para nos castigar, mas para nos confrontar. O deserto, ele não é o fim, é o espelho. É o lugar onde a alma decide quem realmente é. Porque é fácil se achar livre quando está tudo bem. Difícil é olhar para o caos e dizer, eu vou resolver. Fugir parece mais leve no começo, mas carrega o peso da covardia todos os dias. Enfrentar um problema pode parecer doer no início, mas acaba libertando para sempre. Então, o desafio que eu deixo para você hoje é: não fuja do que precisa ser enfrentado essa semana. Olhe para o que você vem evitado. Pode ser uma dívida, um hábito, uma conversa, um sonho. Diga para si mesmo: eu tenho a alma de quem resolve. Eu não sou um escravo do medo, eu sou o senhor da minha vida. Porque prosperidade não é sobre ter mais, é sobre ser mais corajoso, mais responsável, mais inteiro. A alma de um homem livre não espera que o mundo mude, ele muda o mundo a partir de si. E quando você entender isso, você vai perceber que o que te separa da vida que você deseja não é a falta de sorte, nem o tempo, nem o dinheiro. É apenas uma escolha. A escolha de parar de fugir e começar a resolver. Então, essa semana, se o medo aparecer, lembre-se de Dabazir, lembre-se de Síria e lembre-se do deserto, porque foi lá sozinho, com sede e sem garantias que um escravo decidiu voltar a ser livre. E você também pode, porque onde há determinação, o caminho pode ser encontrado.